Quem foi responsável pela morte de Cristo? Quem matou Jesus? A resposta a esta pergunta tem muitas peculiaridades. Primeiro, não há dúvida de que os líderes religiosos de Israel foram responsáveis pela morte de Jesus. Mateus capítulo 26, versículos 3 e 4 nos diz que os principais sacerdotes e os anciãos do povo se reuniram no palácio do sumo sacerdote, chamado Caifás, e deliberaram prender Jesus à traição e matá-lo. Os líderes judeus exigiram dos romanos que Jesus fosse morto. Eles não podiam continuar permitindo que Jesus operasse sinais e maravilhas, porque isso ameaçava a sua posição e lugar na sociedade religiosa que dominavam, de modo que resolveram matar Jesus. João capítulo 11, versículo 53. Os romanos foram os que realmente o crucificaram. Mateus capítulo 27, versículos 27 ao 37. A crucificação era um método romano de execução, autorizado e realizado pelos romanos sob a autoridade de Pôncio Pilatos, o governador romano que sentenciou Jesus. Os soldados romanos enfiaram os pregos nas suas mãos e pés. As tropas romanas ergueram a cruz e um soldado romano perfurou o seu lado. O povo de Israel também foi cúmplice na morte de Jesus. Eles foram os que gritaram: "Crucifique-o! Crucifique-o!" Enquanto Jesus estava sendo julgado diante de Pilatos, eles também clamaram para que o ladrão Barrabás fosse libertado em vez de Jesus. Pedro confirmou isso em Atos capítulo 2, versículos 22 e 23, quando disse aos homens de Israel: "Vocês mataram, crucificando-o por meio de homens maus." De fato, o assassinato de Jesus foi uma conspiração envolvendo Roma, Herodes, os líderes judeus e o povo de Israel. Ou seja, um grupo diversificado de pessoas que nunca trabalharam juntas em nada antes ou depois, mas que se uniram dessa vez para planejar e realizar o impensável: o assassinato do Filho de Deus. Por fim, e talvez um tanto surpreendente, foi o próprio Deus quem matou Jesus. Este foi o maior ato de justiça divina já realizado, o qual foi efetuado conforme o plano determinado e a presciência de Deus, e para alcançar o mais elevado objetivo. A morte de Jesus na cruz garantiu a salvação de incontáveis milhões e proporcionou a única maneira de Deus perdoar o pecado sem comprometer a sua santidade e perfeita justiça. A morte de Cristo foi o plano perfeito de Deus para a redenção eterna dos seus. Longe de ser uma vitória para Satanás, como alguns têm sugerido, ou uma tragédia desnecessária, esse foi o ato mais gracioso da bondade e misericórdia de Deus, a expressão definitiva do amor do Pai pelos pecadores. Deus matou Jesus por nossos pecados, para que pudéssemos viver em justiça sem pecado diante dele, uma justiça que só é possível por causa da cruz. Aquele que não conheceu pecado, Deus o fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. 2 Coríntios capítulo 5, versículo 21. Assim nós que nos aproximamos de Cristo em fé, somos culpados do seu sangue, derramado na cruz por nós. Ele morreu para pagar a penalidade por nossos pecados. Obrigado por assistir até aqui e peço que inscreva-se ou siga-nos para receber mais vídeos. Curta, compartilhe e deixe sua opinião sobre o tema. Obrigado e até a próxima.